Onde hoje é a Casa São Vicente de Paulo foi a outrora Chácara dos Serpa. A família fez a doação da propriedade à ordem religiosa francesa das Irmãs Trapistas, que posteriormente transferiu para as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo. A população de Nova Friburgo se habituou a chamar essa instituição de Casa dos Pobres. Quem continua a contar a história da doação da família Serpa é a simpática irmã Adriana, diretora da instituição. Irmã Adriana, diretora da Casa São Vicente de Paula, nós estamos aqui para fazer um programa de história. E eu gostaria de saber o que a senhora sabe sobre a história da doação, né, dessa propriedade para a Ordem São Vicente de Paula, que na época acho que nem foi a Ordem São Vicente de Paula, né, foi uma outra ordem. O que a senhora conhece da história desse local? Então, o que a gente sabe um pouco da história, né, que a dona Maria Ortigão, ela veio para a chácara com a sua filha, que era deficiente, né? Ela tinha um problema, e ela ficou até a sua filha falecer. E quando ela faleceu, ela queria fazer desse espaço um espaço de acolhimento às pessoas. E aí, no primeiro momento, ela trouxe as irmãs trapistas que vieram para cá. Só que as irmãs trapistas, elas vieram com a intenção de acolher vocações, né, na cidade de Nova Friburgo, por ser uma região parecida com a delas, que elas eram francesas. E aí depois, passaram aí uns 4, 5, 6 anos, como não teve vocações, elas voltaram para a terra delas, né, para o país delas, e aí a Maria Ortigão começou a acolher os primeiros idosos aqui, com um grupo de pessoas, e esses primeiros idosos que foram acolhidos, começaram, né, aí o trabalho já de acolhimento, né, qual era a intenção dela da casa. E aí depois, vendo que não dava mais conta, né, deles virem e cuidarem desses idosos, ela foi até os padres do Anchieta e pediram para ver o que poderia ser feito, né, para ter uma ordem religiosa aqui dentro. Aí foi quando o padre do Colégio Anchieta foi até a nossa provincial, né, no Rio de Janeiro, na Tijuca, e ali solicitou a presença das irmãs aqui nessa casa. E aí foi quando nós chegamos em 1933. As irmãs trapistas, elas são dentro da igreja como congregação. E na época eram as irmãs enclausuradas, elas não tinham contato com o povo fora. Então eram as irmãs que ficavam aqui dentro do espaço, né? Ela tinha alguma pessoa de fora que vinha, fazia compra, levava os trabalhos manuais, legumes, essas coisas que elas plantavam para vender fora, mas elas não tinham contato com o povo, né? E nós, filhas da caridade, nós somos sociedade de vida apostólica, e dentro do nosso carisma nós temos aí bem claro a questão do nosso contato com as pessoas, né? Então o nosso trabalho já é diferente, é de ir no meio do povo, é cuidar das pessoas, né, e de servir os pobres. Então, pelo que eu entendi, a Ordem das Irmãs Trapistas, elas eram mais no caso assim, procurar vocações religiosas. Isso, e uma vida mais contemplativa, né, mais de oração, né? Elas não tinham muito essa questão do trabalho, né? Era mais assim, mais oração.
Irmã, então, a partir do momento que a Ordem São Vicente de Paulo assume aqui, a senhora falou que foi em 1933, né? E o objetivo da casa é justamente trabalhar com idosos e crianças deficientes, quer dizer, dentro da linha do que a antiga proprietária tinha destinado, né, o imóvel. Isso. No princípio foi só idosos. As pessoas com deficiência chegaram aqui mais ou menos em 1950, que começaram a chegar. Então, trabalharam aí quase 15, 20 anos só com idosos, e depois que foram acolhendo as pessoas com deficiência. A questão aí de uma época, né, que começou a surgir muito, né, e aí foram feitos os primeiros acolhimentos. Agora, essa propriedade era imensa, né, pelo que eles declararam, e até hoje o Parque do Cascata, né? Isso. Quer dizer, para as pessoas entenderem onde é a fundação, o Colégio Nova Friburgo. Isso. Quando vocês receberam a doação, me parece que uma parte já tinha sido desmembrada, porque eles venderam também para a rede ferroviária para fazer estação de carga. Eles venderam aquela parte ali. Mas qual era a dimensão da propriedade que a Ordem recebeu dessa família? Pelo que se conta aí a história, né, das primeiras irmãs que foram passando aí, realmente era até na cascata. Depois tinha um pedaço que a própria irmã de Claire, na época, que adquiriu, né? Ela conseguiu um dinheiro e conseguiu comprar. E aí depois, novamente, foi vendido, né? Então, aí a extensão ficou aí um pouquinho maior. Mas acho que era até na cascata o que ela doou para a associação. E era uma chácara, né? A senhora sabe dizer assim de plantações de quê? Se também tinha criação de animais? Contos assim que tinha muita plantação, né? E a questão dos animais, né? Tanto que conta também na história que a irmã de Claire, ela investiu muito nessa parte porque era uma realidade na época que eram muitos acolhidos e que não tinham meios de manter. Então, ela conseguiu trazer vacas, diz que uma vez veio vacas da França, que foram importadas para cá, e porcos, galinha, tudo isso as irmãs tinham aqui. Era autossuficiente, né? Seria assim, para poder se manter. Isso, né? Para poder se manter, né? Quer dizer, tinha os meios, né, que também era da época, né, para poder manter aí na questão da alimentação dos acolhidos. E com relação à história, né, da Casa São Vicente de Paulo aqui, durante esses anos todos, a senhora tem alguma particularidade que a senhora gostaria de mencionar com relação à história dessa instituição? Eu acho assim que essa casa, ela tem assim, eu costumo dizer que é uma terra santa, né? É um espaço assim realmente sagrado pelo tipo de pessoas que nós acolhemos e atendemos, né? A gente na dimensão da nossa fé realmente são os preferidos de Deus, né? São pessoas totalmente dependentes da gente, né? Muito debilitados, cada um com a sua história. Então ela tem assim como Dom Alano dizia, né, aqui pulsa o coração de Deus. Então, realmente é um espaço assim, sagrado. E uma coisa assim que conta-se na história, que a gente sempre teve uma proteção muito grande de Nossa Senhora nessa casa, né? Tanto que passou um tempo, uma de nossas irmãs conta, né, e ela viveu aí até pouco tempo, que nós chegamos a um ponto que não tinha água na casa, né? Imagina você lavar roupa, cuidar, cozinhar sem água. Então ela jogou uma medalha de Nossa Senhora das Graças na montanha. E aí, um dia, passou uns 3, 4 dias, o rapaz que cuidava dos bezerros foi e chamou a irmã que um bezerro estava todo enrolado lá no cipó. E a irmã foi tirar esse bezerro. E quando a irmã tirou, nasceu uma nascente de água ali, que nós temos até hoje, que mantém a casa. Graças a Deus, pode vir a seca que for, a gente não fica sem água na casa, né? Então, e aí depois foram surgindo outros polos de nascente, né, do qual, graças a Deus, hoje nós não pagamos água, né, porque nós temos aí a nascente da nossa casa, que em vários pontos da nossa montanha. Então, realmente é uma casa assim abençoada por Deus, é um lugar sagrado, né? E por isso que a gente tem que aí cuidar com muito zelo, com muito carinho dessas pessoas. Um cemitério dentro da Casa São Vicente de Paulo guarda a memória das irmãs trapistas que faleceram antes da transferência para outra ordem religiosa.
Casa São Vicente de Paulo, fundada em 1933, possui em seu acervo de fotos várias décadas de acolhimento de pessoas com necessidades especiais e idosos nos quais a família não tinha como cuidar. Essa instituição de caridade, por ter se estabelecido em uma chácara, era inicialmente autossuficiente. Tinha plantações de milho, horta, criação de animais e podem-se ver nessas imagens as irmãs em uma labuta diária na propriedade. O Colégio Anchieta auxiliava na provisão de alimentos, reforçando na alimentação dos acolhidos. Quando as condições físicas permitiam, os internos auxiliavam na manutenção da casa, como vemos nessas imagens. A Casa São Vicente de Paulo está localizada no centro da cidade e tem uma maravilhosa área preservada da antiga chácara que vai até a Fundação Getúlio Vargas. A irmã Adriana tem o projeto de abrir esse espaço, permitindo a caminhada por suas trilhas até chegar a uma cascata. Dessa forma, os acolhidos poderão interagir com os que fizerem esse passeio, dando-lhes oportunidade de uma sociabilidade com a população local. Durante a elaboração desse programa, fiz contato com o empresário e falei-lhe sobre esse projeto. Ele se manifestou positivamente e declarou que financiaria esse parque. Boa notícia! Vamos aguardar e possivelmente teremos no centro da cidade um espaço para caminhada maravilhoso até a cascata e os internos o contato frequente com a população.
Irmã Adriana, eu estou percorrendo aqui toda a área, né, da Casa São Vicente de Paula, assim, eu tô assim impressionada com a dimensão, né, dessa propriedade. E aí a senhora me deu uma notícia que eu resolvi até emendar no programa, que a ideia é a senhora fazer assim um local de caminhar, abrir esse espaço para a comunidade e fazer um espaço para que as pessoas, ter um espaço que as pessoas possam fazer uma caminhada e parar, né, aqui diante dessa cascata que está seca, né, porque a gente está num momento de seca, e as pessoas, né, um espaço de convivência e tal. Então eu queria que a senhora falasse sobre esse projeto. Nós lembramos aí que nós estamos no centro de uma cidade, né, de Nova Friburgo. E às vezes a comunidade não sabe, né, os friburguenses não sabem da riqueza que a gente tem aqui dentro da casa, né. Então essa parte da montanha é um lugar realmente que você sente a paz, né? A paz de Deus, né? O próprio ar, tudo isso nos ajuda. Então essa área é uma área ainda, né, que eu sonho em preparar um ambiente para que as pessoas possam vir caminhar, né, se encontrar com ela mesma, né, porque é um ambiente convidativo a isso, né, mas que tem que ser preparado para isso. O caminho, né, eu vim percorrendo, o caminho é simples, não tem nenhum problema, não tem perigo, mas a senhora quer dar um embelezamento, isso, né, isso daí, para que que fique uma área de convivência. E também, irmã, o que eu acho interessante é o seguinte, esse espaço sendo aberto para o público e as pessoas entrando aqui na Casa dos Pobres, eu acho que isso também faz muito bem para os internos, não é? É claro, a gente sabe que a gente sempre chega, bate um papinho, eles ficam circulando, eles contam uma história, isso. E a gente cumprimenta. Enfim, essa integração com as pessoas da cidade também vai ser muito bom para eles. Isso, né? É muito importante, né? Porque eu acho que as pessoas não imaginam, às vezes, quem está do portão para fora, a riqueza que nós temos aqui dentro. Tanto a nível de pessoas, seres humanos, né? Sim. Que estão ali, que precisa, né, desse contato, dessa integração com a comunidade, né? E da própria beleza que nós temos aqui a nível de ambiente ecológico, né? Então, acho que... E às vezes as pessoas também associam até um espaço, por ter pessoas deficientes, de tristeza, mas não é o que a gente vê aqui. A gente vê os meninos brincando, falando, a gente tem pessoas que têm histórias muito legais aqui. E também, irmã, são pessoas, às vezes, que vêm voluntariamente, né? A gente tem a ideia de que a Casa dos Pobres é a família que foi lá, deixou o idoso, mas não, tem gente que vem para cá espontaneamente. Eu acho né? que antigamente tinha-se muito disso. Hoje, a instituição de longa permanência, ela não é um ambiente assim que as pessoas vêm forçada, né? Então, a maioria das vezes as pessoas estão conscientes de que estão vindo para cá, né? E depois vê a importância delas estarem aqui, porque é um ambiente onde você convive com pessoas, você faz essa integração, né? Às vezes o idoso ele está muito melhor aqui do que estivesse em casa, fechado, sem esse contato, né, com as pessoas, né? Então, realmente é um ambiente e que cada vez mais a gente tem que fazer que seja um ambiente mesmo de vida, né? Tá certo. Irmã, então vamos fazer um apelo aí à comunidade para ajudar a Casa São Vicente de Paula. Muitas instituições, né, já ajudam, mas a gente tem mais alguma coisinha para fazer aqui, que é esse espaço, que eu acho que vai ser importante, vai ser bom para o município, para as pessoas virem aqui, e também vai ser bom para os internos. Então faça assim um apelo às pessoas que queiram ajudar a senhora nesse projeto. Então, a gente sabe aí que, graças a Deus, esses 83 anos a gente continua aí o nosso trabalho, porque realmente a comunidade se comove, confia e nos ajuda a manter isso daqui, né? Então, mais uma vez, é um grande sonho, né? Que a gente tem de transformar esse espaço, né? E que realmente a gente possa aí ter cada vez mais pessoas que nos ajude, né, a poder transformar isso aqui num ambiente aí para a própria comunidade, aproveitar disso, usufruir dessa riqueza e dessa beleza que a gente tem aqui dentro.